Êxodo capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel, Aholiabe e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel, a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto habilidade, todo aquele cujo coração o moveu a chegar-se à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta que os filhos de Israel tinham trazido para a obra do serviço do santuário, para a fazerem. E ainda cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Assim, todos os homens hábeis, que faziam toda a obra do santuário, vieram, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então Moisés deu ordem, e fizeram passar uma proclamação pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se havia de fazer, e ainda sobejava. Assim, todo homem hábil entre os que faziam a obra fez o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as fez, obra de artista. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. E uniu 5 cortinas uma com a outra. Também as outras 5 cortinas uniu uma com a outra. Fez laçadas de estofo azul na borda da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. O mesmo fez na borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez na borda da cortina que estava no segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas umas às outras. Fez também 50 colchetes de ouro, e com eles uniu as cortinas uma com a outra, para que o tabernáculo passasse a ser um todo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Ao todo 11 cortinas fez. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. E uniu 5 cortinas entre si, e de igual modo as outras 6. Fez 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e 50 na borda da cortina da extremidade do segundo agrupamento. Fez também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que fosse um todo. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e uma coberta de peles finas por cima. Fez também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que estavam de pé. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura de cada uma, de côvado e meio. Cada tábua tinha 2 cavilhas encaixadas uma na outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Fez, pois, as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado do Neguebe, para o sul. Fez também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 cavilhas, e 2 bases debaixo da outra tábua para as suas 2 cavilhas. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, ao lado do norte, e as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. Para a banda do ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, nos 2 lados. Eram unidas debaixo, e também unidas em cima, com um argolão. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua. Fez também 5 vergas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas da banda do tabernáculo, na parte posterior, para o ocidente. Fez que a verga central passasse ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revestiu de ouro as tábuas, e as suas argolas fez de ouro, para nelas se meterem as vergas, e revestiu de ouro as vergas. Fez também o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o fez, obra de artista.
Fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiu de ouro. Os seus colchetes eram de ouro. Deitou-lhes 4 bases de prata. Para a porta da tenda fez um reposteiro de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas com os seus colchetes. As suas cabeças e as suas vergas revestiu de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze.